Razões bíblicas para jejuar. Meus irmãos e minhas irmãs, paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o professor José Gilmar Santos Silva, sou irmão em Cristo, da Assembleia de Deus, Nação Ladoreira. Amados, 3 razões bíblicas para jejuar é a reflexão que eu quero deixar para a nossa meditação nesta oportunidade. A prática do jejum é um dos princípios bíblicos mais ensinados e praticados pelo Senhor Jesus Cristo e pelos apóstolos. Então, percebam, quais são essas 3 razões pelas quais nós precisamos jejuar ou devemos jejuar? 3 razões para a prática do jejum. A primeira delas é exatamente o que já acabamos de mencionar. Foi uma prática cristã e apostólica, novo testamentária, enfim, está em todo o compêndio das Escrituras, em toda a Bíblia. Temos vários exemplos, N exemplos do Antigo Testamento, dos servos e servas de Deus, como Esther, Josafá, Moisés, Davi e tantos outros que praticavam o jejum. E o próprio Senhor Jesus Cristo, que é o nosso exemplo maior, ele já começou a sua vida ministerial jejuando 40 dias e sempre fazia jejuns. E também os apóstolos, que eram seus discípulos diretos. A primeira razão pela qual devemos jejuar, porque é um ensino bíblico, um ensino de Jesus, praticado por ele e pelos apóstolos. Em segundo lugar, nós devemos jejuar porque a prática do jejum é a única forma de nós nos condicionarmos ao que a Bíblia diz, o que a Bíblia chama, o que a Bíblia fala e afirma, de estarmos crucificados com Cristo. Mortos com Cristo para a vida humana do pecado, para as vontades desreguladas da nossa alma, enfim, para as convicções pecaminosas, herdados ou que herdamos de Adão, a velha natureza. Queridos e amados, não existe uma outra prática que nos leve, que nos conceda, que nos concede, que nos possibilite, que nos dá a graça, a força, a habilidade de controlarmos a nossa natureza pecaminosa. Lembrai-vos, a carne não se converte, meus irmãos. A carne precisa ser controlada. Quando? Todos os dias da nossa vida. Jesus disse que aquele que aborrecer a si mesmo, negar a si mesmo, terá paz com ele e parte no reino dos céus. Porém, aquele que amar a si mesmo e esse mundo não vai conseguir entrar no reino dos céus, no reino de Deus, ou na eternidade com Deus. Por quê? Romanos capítulo 8, versículo 6 a 8 explica que a nossa natureza humana é maligna, animal e inimiga de Deus, e é impossível para nós agradarmos a Deus na nossa natureza carnal humana, a velha natureza adâmica, que é facilmente influenciada por este mundo e principalmente pelo príncipe do mal, Satanás, e seu grande exército de demônios. Então esta é a segunda razão pela qual devemos jejuar. Condicionar, sacrificar, subjugar nossa natureza pecaminosa ao senhorio de Cristo, ao poder da palavra de Deus e ao controle do Espírito Santo. Já que está escrito em Romanos 8, versículo 14, que os que são guiados pelo Espírito Santo, estes são filhos de Deus. Gálatas capítulo 5, versículos 16 e 17, diz que é uma guerra dentro do homem, entre a natureza espiritual de Deus, de Cristo em nós, pelo novo nascimento, e a influência pecaminosa da velha natureza. E lá diz que é uma guerra entre espírito e carne. A carne ali é a natureza pecaminosa. Então, lá fala que um se opõe ao outro para que não se faça a vontade de um ou do outro. Mas, porém, diz o texto, se vivermos e andarmos no Espírito, não praticaremos as obras da carne. E as obras da carne, na argumentação do texto, do versículos 19 a 22, explica que tais obras da carne, lá enumeradas, nos fazem ficar fora do reino de Deus. Porém, o fruto do Espírito, do versículo 23, explica que quem pratica o fruto do Espírito, o que o Espírito produz nesta pessoa, porque o fruto do Espírito não é nós que produzimos, é o Espírito Santo que produz dentro de nós. Mas quando é que ele produz? Quando eu subjugo a minha natureza humana pelo jejum e pela prática da oração, eu me rendo no altar de Deus, eu me rendo na presença diante do trono, e o Espírito Santo, então, através do meu livre-arbítrio, do meu desejo de viver a vida com Deus, me declarando mortificado para mim mesmo através do jejum, porque quando nós jejuamos, principalmente por um período mais longo, nós estamos dizendo para Deus que nós estamos morrendo para nós mesmos e nos entregando nas mãos dele. Aleluia. Então percebam. E em terceiro lugar, para concluirmos, nós precisamos jejuar, porque só a prática do jejum nos possibilitará a viver de fato o sobrenatural de Deus. E nós somos chamados para vivê-lo. Jesus disse em João 14:12 que aqueles que crescem fariam as mesmas obras que ele fez, até maiores, o que foi reproduzido pelos apóstolos, que foram praticantes do que Jesus praticou, principalmente na prática do jejum. Então, para não ficar muito extenso esse vídeo,
nós precisamos jejuar para vivermos o sobrenatural. Pois quando nós mortificamos nossa natureza humana e pecaminosa, através do jejum, e ao mesmo tempo praticamos a oração, a adoração e a palavra de Deus, leitura e estudo, nós potencializamos a vida de Deus em nós. Nós nos edificamos a um fluir do Espírito. Então o sobrenatural vai acontecer. A fé, o amor, todas as virtudes de Deus. Porque quando falamos sobrenatural, não falamos só de ver curas, milagres, ter visões, mas falamos da natureza de Deus fluindo em nós. E as virtudes de Deus, o caráter de Deus, as qualidades de Deus, os atributos divinos que são possíveis se manifestar no homem como filho de Deus, vão fluir em nossas vidas. E é evidente que também haverá manifestação de curas, milagres e libertação, que é a espinha dorsal, são as evidências mais fortes do Evangelho pleno. O que é Evangelho? A mensagem pregada por Jesus. E essa mensagem, além do ensino do reino de Deus, o ensino revelado, era confirmada com libertação. As pessoas eram libertas e curadas, viviam milagres. Aleluia. E nós somos continuadores da mesma obra, pregadores do mesmo Evangelho, e precisamos buscar viver também, aleluia, essas verdades bíblicas, novo-testamentárias, que estão sempre aplicadas, apostólicas e que são eclesiológicas, são para nós, Igreja do Senhor do século XXI. Que o Senhor te abençoe e te dê graça para continuar praticando o jejum. Você que não pratica, comece a colocar em prática. Vamos trazer de volta a cultura do jejum como algo fundamental para a nossa vida em Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde.